John Textor foi o nome mais comentado nas redes sociais depois dessa rodada vergonhosa do Campeonato Brasileiro. E não foi pela derrota do Botafogo, tampouco por esse embate que ele está tendo com a Eagle na justiça. E o tema que deixou o nome do John Textor em evidência foi os erros ocasionais da arbitragem. É isso mesmo, torcedores de vários clubes estão falando sobre ele, principalmente daqueles cujo clube está sendo prejudicado direta ou indiretamente. E nós precisamos conversar seriamente sobre isso, certo? E vou te mostrar também uma publicação que ele, John Textor, fez. Só que ele está mais contido. Por que será, hein? Mas enfim, só peço para você deixar o like, compartilhe o vídeo se puder, porque esse é o tipo de conteúdo que precisa chegar para o maior número de pessoas possível. E se é a tua primeira vez por aqui, prazer, meu nome é Renato, eu sou da mídia esportiva independente. Futebol por aqui é falado sem clubismo, sempre. E por gentileza, me ajuda a aumentar essa comunidade aqui, se inscreva no canal, aqui você é muito bem-vindo, independente do clube que você torce, viu? Bom, vamos lá. Sabadão, eu assisti o jogo do Botafogo e eu fiquei assim horrorizado com as coisas que eu vi. Se você é botafoguense, deve estar com raiva porque o Botafogo perdeu o jogo, né? Pô, o Ancelotti não substitui direito, não escala o que deve escalar, não faz a coisa certa. Eu entendo, tá? Fica tranquilo que eu te entendo perfeitamente. Mas eu tenho certeza que você, amigo ou amiga botafoguense, já percebeu que de 2023 para cá algumas coisas estranhas vêm acontecendo na maioria dos jogos do Botafogo. Eu vou resumir aqui. O Botafogo ele enfrenta praticamente 2 adversários por partida. É o time que está do lado de lá e a arbitragem. Não tenha dúvidas que o Botafogo com esse plantel, do jeito que está, bem abaixo do que foi na temporada passada. Mas mesmo assim o Botafogo bate de frente com qualquer um. O Botafogo não tem um plantel ruim, acredita em mim. Mas o Botafogo não encara só o time que está do lado de lá, encara a arbitragem também. E você encarar a arbitragem é uma tarefa quase que impossível. E para os rivais do Botafogo que estão assistindo e duvidam de mim, eu vou citar de cabeça aqui 3 exemplos. Contra o Palmeiras, o Correia tomou uma bica do Giai dentro da área e o árbitro não marcou o pênalti. Mas foi um lance gritante assim, não tinha como não marcar, e o VAR também não chamou. Contra o Grêmio, deram um pênalti para o Grêmio, que não foi. Na minha opinião não foi, na opinião de várias pessoas que viram o lance ou tentaram ver, né? Porque quando o árbitro foi para o VAR, as imagens estavam borradas e inconclusivas, e ele deu pênalti, mas não foi. E no sábado, contra o Internacional, o sujeito agarrou o Arthur Cabral, se não me falha a memória. Eu pensei que ele ia levar o cara para casa. Aquele abraço que o cara deu, ele não dá na esposa dele. E naquele momento o jogo estava 1-0 para o Internacional, ou seja, se ele marca o pênalti, poderia mudar a história da partida, mas ele não marcou, nem o VAR, ninguém. Inconformado com isso, John Textor foi em sua rede social e fez essa publicação. Ele disse: VAR dormindo novamente. E uma coisa que eu percebi é que tem amigo botafoguense que não gosta dessas manifestações contidas aí do John Textor. Poxa, o cara poderia ir para as cabeças. Estamos cansados de ser assaltados. Toda partida tem uma coisa contra o Botafogo e ele não faz nada. Ele fez em 2023. E vocês viram o que aconteceu com ele, né? Por um pouco, o cara não foi varrido aqui do Brasil. Quase tiraram ele do país. O único erro do John Textor na época, na minha opinião, foi prometer provas e aparecer com evidências. E naquela ocasião eu vi a parte clubista e tendenciosa da mídia e vários torcedores de clubes rivais do Botafogo ridicularizar a figura do John Textor, né? Mesmo todo mundo sabendo que o futebol brasileiro sempre teve lá aquelas coisas duvidosas, né? Que fazia a gente viajar em nossas teorias tiradas das próprias conclusões, porque ninguém nunca apareceu para explicar um escândalo de arbitragem nem nada, só por via de notas, mas isso não significa porcaria nenhuma. Mas mesmo assim o pessoal duvidou do que o John Textor apresentou. Só que quem achou que o John Textor perdeu aquela batalha, né, ele não conseguiu o que ele queria, muito se engana. O John Textor conseguiu, sem que ninguém percebesse, colocar ali uma semente no subconsciente de cada torcedor, de cada jornalista, repórter, essas pessoas que fazem parte dessa mídia, até mesmo da clubista e tendenciosa. E hoje está todo mundo atento nos movimentos que acontecem. Nada mais passa batido. E a partida que fez com que o nome do John Textor voltasse à tona foi São Paulo e Palmeiras, que rolou no domingo, né? Foi uma vergonha, foi um verdadeiro escárnio essa partida. Foi um show de erros de arbitragem. São Paulo ganhando por 2-0. De repente, um pênalti para o São Paulo, claríssimo. E o tal de Ramon Abate Abel, conhece o cara? O mesmo que apitou a partida entre Flamengo e Cruzeiro e costurou o jogo inteiro. Acabou empatado.
tá? Esse Ramon Abate-Abel, ele não deu esse pênalti absurdo, meu irmão. E o VAR também não chamou. Pela primeira vez eu vi palmeirense falar, poxa, realmente, cara, realmente o árbitro errou, né? Pela primeira vez eu vejo isso. E nessa mesma partida teve uma falta, né? O jogador de São Paulo foi segurado e o Palmeiras foi lá e fez o gol. Uma falta na origem do lance. Tivemos aí um pisão do Gustavo Gomes, que era para cartão vermelho e o árbitro nem viu. E uma solada absurda do Andreas Pereira, né? Ele deu uma solada no jogador de São Paulo e o VAR não chamou. Era jogada para cartão vermelho. Até porque o Rigoni, o jogador de São Paulo, tinha sido expulso na rodada anterior, quando ele deu uma solada muito menor do que essa daí. Muito menos. Por bem menos ele foi expulso. E não deu outra, né? O Palmeiras virou o jogo. E eu não quero questionar a qualidade do plantel do Palmeiras, longe disso. Abel Ferreira é um baita de um treinador. A Leila Pereira, o pessoal fala muita coisa dela fora das quatro linhas, mas eu prefiro analisar ela como presidente do Palmeiras, tá? Ela faz um trabalho muito bom. Eis aí o resultado, o Palmeiras briga pelas cabeças de vários campeonatos. E o Palmeiras nem precisa de erros de arbitragem. E eu não acredito que o Palmeiras esteja envolvido diretamente com essas paradas aí. Mas o Palmeiras tem muita sorte, você concorda comigo? Porque cai 10 mil à direita, 1000 à esquerda e o Palmeiras nunca é atingido pelos erros de arbitragem. Todo mundo sofre com isso, o Palmeiras não. E se o Textor aparece com essas evidências que a arbitragem está favorecendo o Palmeiras, novamente vão cair para cima dele. E o Botafogo vai acabar pagando por isso, direta e indiretamente. Faz aí uns 2 anos que o Botafogo está sendo mais perseguido do que nunca. Eu não sei se você reparou, provavelmente sim, se for botafoguense. Conclusão, até para o vídeo não ficar muito longo, né? Esses erros do Ramon Abate-Abel acabou interferindo diretamente no resultado, sim, interferiu. E interferiu no campeonato também. Ele bagunçou ali a parte de cima da tabela. E o que tem de flamenguista questionando essas paradas, e o que eu vi de flamenguista citando o John Textor, pô, eu acho que o cara tem razão, hein, no que ele falou em 2023. Na verdade, torcedores do Brasil inteiro estão levantando aí o nome do John Textor de novo. Só que agora ele não vai fazer absolutamente nada, porque na época ele estava sozinho. Claro, com a companhia da torcida do Botafogo. Tem vídeo meu falando sobre isso na época, em 2023, aqui nesse canal mesmo. Só que na época quem tomou prejuízo foi o Botafogo, né? E o John Textor quase foi expulso aqui do Brasil. Quase tiraram o Botafogo dos domínios dele, porque ele foi questionar. Até a torcida do Botafogo, quando reclamava, o pessoal fazia chacota, principalmente os rivais. Vocês estão chorando, né? Aquela coisa estúpida, diga-se de passagem. E aí agora, meu irmão, o buraco está muito mais embaixo, porque agora é o Flamengo que está na liderança do campeonato. Você está entendendo? Onde o negócio está chegando? E o Flamengo é o time de uma galera que compõe parte dessa mídia clubista aí. Por isso que eu falo para você, agora o bicho vai pegar realmente. E nessa brincadeira aí não é só o Flamengo que foi prejudicado, não. É o Cruzeiro que está brigando pelo título, é o Botafogo que está em quarto. Talvez agora seja o momento da virada de chave. Todos os clubes se juntarem e partirem para cima da CBF. Claro, né? Clubes que realmente estão incomodados com isso. Eu não acredito que todos estão, não. Até porque eles não prejudicam todos os clubes. E a primeira coisa que esses clubes têm que exigir da CBF é: árbitro não pode trabalhar em duas coisas. O cara tem que ser árbitro. Profissionalizem esse cidadão aí. Sabe aquele negócio da CLT? Então, é isso que eu tô falando. Esses árbitros de hoje, eles fazem bico dentro das quatro linhas. O cara tá lá com o uniforme de árbitro, contrapartida ele tem um pet shop. Aí ele tá apitando um jogo importante, de repente um clássico, e pensa, poxa, será que a Judite tosou o Yorkshire da Dona Flávia? É só um exemplo, tá? Tem diversos profissionais aí que fazem bicos de árbitro. Isso é uma vergonha. E essa parada de profissionalizar os árbitros, assinarem a carteira de trabalho deles, meu amigo, se eles prejudicarem algum clube, é demissão na hora. Simples assim. Pensa comigo, nenhum árbitro, depois de construir a sua carreira vindo lá de baixo da Série D de um campeonato estadual aí, chegando na Série A de um campeonato brasileiro, vai querer pôr tudo a perder. Você acha que o cara vai fazer uma borrada no jogo, ainda mais com o auxílio do VAR, e pôr a carreira toda em risco? É óbvio que não. Mas aqui fica a pergunta de 1 milhão. Por que esse interesse só parte de nós, os torcedores, e não dos clubes? Então é isso, meu amigo. Fica difícil, né? Enfrentar o time adversário e mais a arbitragem fica muito complicado, tá? Enfim, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Comenta aí embaixo. E o link que está fixado no primeiro comentário é da Mais Ágil. Para você que está querendo pedir emprestado uma grana aí, meu amigo, olhe o seu fundo de garantia. Se tiver um dinheiro lá no seu FGTS, ok, a Mais Ágil vai te ajudar com isso. Vai colocar essa grana no teu bolso em até 24 horas úteis, tá bom?
E embaixo do link da Mais Ágil tem o link do meu WhatsApp para você que gosta de fazer uma fezinha, né? É um cara que gosta de aposta aí e não tem ainda uma bet para chamar de sua, eu te indico uma com umas odds sensacionais. Só clicar e me chamar que eu passo para você. Tem cupom, tem um monte de coisa lá, tá bom? Então, eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.